outra forma, vamos fazer então um outro tipo de evangelho. Vamos falar sobre a nossa caminhada, nossos caminhos, os caminhos que nós temos que escolher. E aí, para começar a falar sobre isso, nós vamos falar sobre o Fábio Assunção. Sim, Fábio Assunção. Não, eu não estou ficando louco. Poxa, por que nós vamos falar sobre Fábio Assunção em uma exposição do Evangelho? Porque ele tem uma história interessante e que vai ficar muito em evidência semana que vem, que a TV Globo vai voltar a transmitir uma novela chamada Totalmente Demais, acho que no período das 7 da noite, algum horário assim. E foi justamente essa novela que o Fábio Assunção chegou meio no fundo do poço, meio assim, nível pré-sal da questão dele com as dificuldades com drogas lícitas e ilícitas. Então vai ser um assunto que vai voltar a ser comentado de alguma forma e tudo mais. Mas além disso, além dessa questão da novela, mais recentemente o próprio Fábio Assunção ele colocou lá numa rede social, no Instagram, se não me engano, uma foto dele bem forte, mostrando que ele está se cuidando da saúde e tudo mais. Então é uma caminhada interessante que ele, inclusive, está dando muitas entrevistas falando um pouco sobre essa caminhada dele de, vamos chamar assim, de redenção, de melhoria, de passar por essa situação difícil, conseguindo aí, por outros meios, mudando um pouco a sua caminhada. E ele fala o seguinte, ele, numa das entrevistas, ele fala que hoje ele está com uma vida absolutamente normal, nos últimos 5 anos, mais ou menos por aqui. Ele diz que está bem mais tranquilo, mais conseguindo evitar aí alguns excessos. Mas, ele falou assim, não está sendo uma caminhada fácil. Por favor, grifem essa questão da caminhada fácil. Não está sendo uma caminhada fácil. Ele diz o seguinte, é um trabalho diário mesmo. Não sei como é para cada um, mas é isso. Eu acho que, tendo foco, é possível. Foco. Outra palavrinha, outra expressão que nós deveríamos aqui guardar para a nossa reflexão agora na tarde de hoje. Então, não é uma caminhada fácil, quando você resolve mudar a sua caminhada, não é uma caminhada fácil, mas você tem que perseverar, você tem que ter foco naquele objetivo que você pretende alcançar. Só que antes de tudo isso, a primeira coisa que você tem que ter é um despertar. É um despertar, você tem que ter noção de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está ornando na sua caminhada atual, para você querer mudar de caminho. E foi o que aconteceu com ele. Ele diz o seguinte, numa das revistas também, e matérias aqui recentes que ele deu entrevista sobre essa questão dele, essa luta dele contra a questão das drogas lícitas e ilícitas. Ele falou o seguinte, a primeira vez que achei que as coisas estavam saindo do meu controle, a primeira vez que achei que as coisas estavam saindo do meu controle, foi em 2008, grupos anônimos. Estava me sentindo envergonhado, muito preocupado com as pessoas saberem que eu estava passando por aquela dificuldade. Mas vejam, em um determinado momento na vida dele, ele percebeu que as coisas estavam saindo do controle. É um momento em que ele para e fala, puxa, essa caminhada que eu estou fazendo não está legal. Bem, ele disse que essa exposição pública também foi um processo que dificultou um pouco mais, e a gente há de convir que se fosse nós que estivéssemos passando por ele, já seriam, nós aqui, anonimamente, já ficaríamos muito embaraçados. Imagina uma personalidade pública como ele. Inclusive, no ano passado, fizeram até uma marchinha cretina de carnaval, mencionando o Fábio Assunção e essa dificuldade dele em relação ao álcool, por exemplo. Né? Mas ele perseverou, ele disse, perseverei. E aí ele disse o seguinte também para nós, e outra coisa que é importante, um dos grandes desafios da dependência é as pessoas terem vergonha de falar sobre ela, porque dificulta o processo de reequilíbrio. Olha só que interessante, né? Admitir que tem um problema. É o primeiro passo. Aliás, da escala dos alcoólicos anônimos, a primeira coisa que você tem que admitir é que você tem um problema. Então ele fala, um dos grandes desafios da dependência é as pessoas terem vergonha de falar sobre ela, porque dificulta o processo de reequilíbrio. Você não só tem que acordar para uma situação que você tem, mas você também tem que saber falar, pedir ajuda. Né? E aí, o Fábio Assunção, ele passou por esse processo de aprendizado, que é muito similar, e agora sim nós vamos entrar no Evangelho, com a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo 15. O que acontece lá na parábola do filho pródigo? Vocês devem conhecer, de cor e salteado, tenho certeza. Na parábola do filho pródigo,
existe um fazendeiro, esse fazendeiro tem 2 filhos, e um filho dele, o mais novo, chega para o pai e fala: pai, não quero mais saber de ficar trabalhando aqui na fazenda, estou meio cansado dessa vida, me dá a minha herança que eu vou cair no mundo. O pai falou: tudo bem, já que é isso, aqui é sua herança, pode ir. E o filho pegou aquela herança, pegou aquele recurso e foi pela estrada. E a passagem fala que ele foi até um local muito distante, foi gastando toda essa herança ao longo da caminhada, falando no popular, né, afundou o pé na jaca, viveu a vida doidado, e chegou num determinado momento, já muito distante da casa do pai, muito distante da casa do pai, ele chega e fica na miséria, completamente na miséria, a ponto de ele ter que arranjar algum trabalho para sobreviver, e o trabalho, segundo Jesus nos conta, lá nessa parábola lá em Lucas, foi de cuidar dos porcos. E pior, ele ficava com tanta fome que o recurso que ele recebeu não era suficiente, ele tinha tanta fome que ele queria comer da lavagem que era dada aos porcos. E aqui nós temos que abrir um parênteses. Por que Jesus fala dessa questão dos porcos? Porque para os judeus o porco era absolutamente impuro. Então Jesus, quando fala que ele estava lá cuidando dos porcos, mostra que ele chegou no fundo do poço, fundo do pré-sal praticamente. E mais ainda, ele queria comer da comida lá, do alimento dos porcos, e não podia fazer isso. Ele não tinha essa condição. Ele estava abaixo, abaixo dos porcos, para ver como a situação dele foi tensa. A situação dele realmente era muito complicada. E é nesse momento que ele decide, ele cai, ele percebe que a vida dele, que o caminhar dele não foi um caminhar legal. Não foi um caminhar assim, ele estava indo para que as decisões dele até então estavam sendo completamente equivocadas. E aí ele fala: puxa, eu podia voltar para a casa do meu pai. Lá, pelo menos, eu não ia ter mais a herança. Tudo bem, torrei tudo. Mas, pelo menos, meu pai ia me acolher, eu ia ter uma cama para poder dormir, eu provavelmente ia ter uma comida quente, eu ia poder me alimentar. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele foi. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Quando ele estava chegando lá perto, o pai, logo de longe, já viu ele chegando. E já parou tudo, saiu correndo, foi dar um abraço no filho, mandou fazer uma festa, porque o filho dele, como ele disse lá na parábola, uma parábola muito bonita, meu filho estava morto. E agora ele está vivendo novamente, ressuscitou. Por quê? Porque ele se conecta novamente ao pai. É tudo muito simbólico nessa passagem, muito, muito simbólico. Quer dizer, quem é o fazendeiro? É Deus. Quem é o filho pródigo? Somos nós, a humanidade. Cada um escolhendo os seus caminhos, pegando aqueles talentos que nós recebemos do alto, Deus, né, do plano espiritual. E aí nós vamos meio que relevando, relegando esses talentos, vamos desperdiçando esses talentos, vamos fazendo isso com outras coisas, com o mundo material, ficamos muito presos aí ao nosso mundo material, resolvendo o problema dos nossos defeitos, das nossas imperfeições morais, ou até mesmo cada um caindo nos vícios. Então, tudo isso mostra um caminhar equivocado quando nós nos distanciamos do Pai. Mas, num determinado momento, a ficha cai. Num determinado momento, nós falamos: puxa, preciso voltar para a casa do Pai. E o Pai depois vai nos falar: não, já teve a sua chance, já passou por aqui, vai embora. Não. O Pai, como diz a parábola, como conta Jesus, ele nos acolhe, ele nos recebe novamente com festa. Né? Só que, puxa, apesar de ser uma escolha de um caminho ruim, né, nunca é tarde, e eu acho que isso é muito importante para nós, nunca é tarde para uma aprendizagem, para nós mudarmos de direção, nunca é tarde. O filho pródigo teve o seu momento de revelação, Fábio Assunção teve o seu momento de revelação. Cada um de nós também tem o seu momento de revelação, o momento que de repente cai a ficha, cai aquele momento que você, puxa, eu preciso procurar alguma ajuda, eu preciso me reconectar com o Pai novamente. Por isso que muitas vezes, eu levanto meu dedinho, nós somos levados por parentes, amigos, a uma casa espírita, do tipo: olha, vai lá e vê se a casa espírita dá um jeito. Para você o quê? Para você se reconectar novamente com aquela questão espiritual que você se perdeu completamente, estava totalmente desligado. Então pode ser que aí, nesse momento, aconteça uma reconexão e você para e fala: puxa, vou mudar a minha caminhada. Mas para que isso aconteça, nós temos que reconhecer que nós temos um problema. Para isso, nós temos que fazer aquela autoanálise, fazer aquele autoconhecimento, ver o que está pegando, quais são aquelas imperfeições morais que nós deveríamos prestar mais atenção. Né?
tal de reforma íntima, reforma interior, que nós falamos muito nas casas espíritas. E aí, a partir da identificação de uma questão, como aconteceu com o filho pródigo, ó, estou no caminho errado, vamos buscar um caminho melhor. Temos que mudar tudo a forma como nós estávamos fazendo. No nosso ritmo, no nosso jeito, mas essa caminhada tem que ocorrer. Nós temos que mudar a maneira que nós estamos agindo, nosso comportamento. Vai ser fácil essa caminhada? Vai ser fofinha? Não vai. O próprio Fábio Assunção fala. Assim, uma conquista diária. O tempo todo você tem que estar lá meio atento, porque nós vamos dar umas escorregadas, o caminho vai parecer muito difícil. Então, nós temos que lutar contra essas adversidades e esses desafios que vão sendo colocados na nossa frente quando nós resolvemos mudar a nossa caminhada. E mais do que tudo, quer dizer, quando nós entendemos qual é o melhor caminho, quando nós entendemos que nós temos que fazer uma nova reconexão, temos que perseverar nessa caminhada, porque senão nós desistimos. É um pouco, voltando de novo ao Evangelho, e como está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre escolher a porta larga e a porta estreita. Essa caminhada de mudança, esse novo caminho, ele vai ser, a nossa melhoria e tudo mais, ele é a porta. É uma escolha nossa de porta estreita. A porta larga aquela situação, e aí é importante para a nossa reflexão isso, o que seria a nossa porta larga? Porque a porta estreita, ela é a porta mais difícil, as nossas decisões, vai ser um incômodo, nós vamos, puxa, você vai sentir falta de comportamentos anteriores, enfim, é tudo muito desconfortável. A porta estreita, ela está lá para isso mesmo, ela é estreita. E aí, o que, na maioria das vezes, nós fazemos? O que, na maioria das vezes, acontece? Não com vocês, que eu tenho certeza, vocês são pessoas espiritualizadas, estão aqui acompanhando esse vídeo, muitos de vocês aqui ao vivo, né? Não é o caso, mas nós sabemos que o que vai acontecer? As pessoas vão, puxa, vou mudar um pouco aqui, né? Eu vou mudar um pouco a minha caminhada, eu vou preferir por quê? Pelos ritos, pelos dogmas, eu vou falar que eu conheço muito sobre o Evangelho, Senhor, Senhor, lembram disso que Jesus fala? Não adianta vir falar com Senhor, Senhor. Né? Você tem que fazer o quê? Só vai estar ao meu lado quem aplicar em sua vida os meus ensinamentos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da porta larga, porque ela pode nos levar a um caminho que parece mais fácil e nós vamos fazer o quê? Estamos parecendo o quê? Um cristão, um espírita cristão de fachada. É isso que nós queremos? Não, não é isso que nós queremos. Mas a caminhada é difícil. A porta estreita é muito complicada. Eu tenho um amigo que foi lá na Seara Bendita, e eu tenho certeza que vocês devem ter outros casos também, cada um de vocês deve ter um caso meio parecido. Mas eu tenho um amigo que ele foi para a Seara Bendita, levado também, porque já estava no fundo do poço, pré-sal total, e ele descobriu que ele precisava fazer a reforma interior. Ficou impactado com aquela informação. Puxa, nossa, preciso melhorar esse meu comportamento, sou muito agressivo, tenho muita raiva, preciso melhorar isso. E começou lá a fazer o trabalho dele de reforma interior e tal. Aí, um tempo depois, ele estava nessa caminhada, eu encontrei com ele. E aí ele disse para mim o seguinte, falou assim, Antônio, eu era feliz e não sabia. Aí eu falei, como assim você era feliz e não sabia? O que está acontecendo? Ele falou assim, puxa, porque antes eu já sabia como me comportar, eu já sabia como eu tinha que agir. Mas agora eu tenho que ficar pensando, eu tenho que parar toda hora e falar assim, puxa, eu não posso ter esse comportamento, não posso falar dessa maneira, tenho que me controlar. Então, isso para mim está sendo realmente um desafio. Então, para vocês entenderem como é complicado essa mudança de caminhada, porque nós sempre vamos querer fazer as coisas que nós já estamos acostumados. Já é um comportamento que para nós é muito instintivo. Quando você muda, você tem que meio que recondicionar todo o seu corpo, tem que fazer toda essa mudança. E é difícil. Você precisa se controlar e perseverar nessa caminhada. Mas mais do que isso, no meu entendimento aqui, né? Nós precisamos de ânimo, precisamos de confiança, precisamos de esperança, acreditar um pouco no nosso potencial. Lembro que na parábola ele pega todos os talentos, o pai dá os talentos para o filho. Nós temos esses mesmos talentos que o filho pródigo levou, estão lá com a gente. Né? O José Carlos de Luca, ele vai, são esses talentos que nós temos que colocar para dar ânimo, confiança, esperança. Tem um livro dele que chama Para o Dia Nascer Feliz. E tem um capítulo que fala o seguinte, dia de recomeçar. Olha como tem tudo a ver com o que nós estamos refletindo aqui. Dia de recomeçar. Estamos no caminho errado, para tudo, vamos mudar o nosso trajeto, vamos mudar a nossa direção. E aí ele fala o seguinte,
para nós termos aqui ânimo, confiança e esperança. Ele fala assim: eu sei que você é capaz, há um gigante dentro de despertar toda a sua potencialidade de vencer as adversidades, colocar para fora aqueles talentos que nós temos dentro de nós. Você é um vencedor, diz aqui, outros momentos difíceis porque você passou e conseguiu superá-los com muita garra e determinação. Olha só, não é verdade? Se nós olharmos para o passado, nosso passado, quantas coisas nós já ultrapassamos e passamos, desafios, situações difíceis, complicadas, estão aqui. Então nós temos, como ele diz aqui, nós somos vencedores. Vamos nos lembrar disso, que tivemos outros momentos difíceis, nós passamos por esses momentos difíceis. Com o quê? Com garra, determinação, não perdendo a esperança, perseverando. E aí ele cita uma música do Milton Nascimento, que é o Maria Maria, que coloca uma letrinha, um trechinho da letra da canção, que eu vou falar para vocês rapidamente, que é um pouco isso, de repente pode ser até nosso fundo musical para depois, quando vocês forem refletir um pouco sobre isso, falar, puxa, eu vou ouvir essa música do Milton Nascimento. E aí ele fala, é preciso ter força, diz a letra aqui, a canção do Milton Nascimento, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre, porque sem sonho não tem esperança. Perfeito? Quem traz na pele essa marca, e aqui a marca a gente pode colocar como essa marca da esperança, possui a estranha mania de ter fé na vida. Olha só, que bacana. E nós temos fé na vida. Nós temos fé que nós podemos ser pessoas melhores, espíritos melhores. Mas não é, claro, não é um processo muito tranquilo, é um processo de aprendizado árduo para todos nós. Uns mais, outros menos, claro. Né? Não dá para a gente botar tudo numa caixinha e falar tudo é igual, não é assim. Né? Mas, e não precisamos também passar pelas mesmas dificuldades que o Fábio Assunção. E graças a Deus ele está conseguindo. Lembrando muito aqui por ele e por todos aqueles que estão lutando aí contra os vícios, que é realmente uma situação muito delicada. Né? Mas nós temos também nossas dificuldades e temos que ver assim, puxa, como eu posso mudar essa caminhada? Como eu posso fazer algo para sermos uma pessoa melhor, um espírito melhor? Né? Porque senão nós vamos fazer sempre o quê? Se nós desistirmos, nós vamos sempre passar o quê? Pela porta larga. Fazer de conta que nós somos cristãos, mas não vamos aplicar os dogmas, vamos ficar preocupados em ficar citando o versículo, falar para todo mundo que nós somos terrivelmente cristãos e tal. Mas será que nós somos mesmo? É o caminho mais fácil. É a porta larga, mas nós temos que falar, não, o filho pródigo, por exemplo, jamais ia sair daquela situação em que ele estava se ele não enfrentasse o orgulho, por exemplo. Ele tinha que enfrentar uma situação. Não dá para ele ficar, não vou ficar por aqui. Vou enfrentar. Tem um orgulho, claro. Imagina, a passagem não fala sobre isso. A passagem não dá detalhes de como foi essa caminhada dele de volta. Mas imagina quantas vezes ele deve ter parado e perguntado, puxa, será que meu pai vai me receber mesmo? Hipotético, estamos aqui especulando. Então, quantas vezes será que ele, de repente, não desanimou no meio do caminho? Quantas vezes será que ele falou assim, puxa, mas eles vão tirar sarro de mim lá, eles vão falar que tá vendo, olha aí, perdeu toda a fortuna do pai. Orgulho, né? Tudo isso orgulho. Ele teve que lutar essa caminhada, essa volta para casa, não foi uma volta tranquila. Provavelmente ele ficou lá com mil minhocas, mas ele perseverou, ele tinha que mudar. E nós também precisamos fazer esse tipo de tentativa de melhorarmos esses nossos defeitos, coisas que nós estamos identificando e enfrentá-los. Né? Porque sabe o que acontece quando nós não mudamos o caminho? Quando nós ficamos assim, tentando enganar, olha, eu vou fazer de conta. Ninguém está vendo mesmo. Eu falo que eu sou bonzinho, todo mundo acredita, tá certo, eu sou um bom ator. O que vai acontecer é a história do carrinho. Não sei se eu já contei para vocês, algum de vocês já deve ter conhecido essa história. O carrinho é o seguinte, vamos supor que cada um de nós tem um carrinho, cada um de nós tem lá um veículo. Aí pegamos esse veículo na segunda-feira e colocamos numa estrada cheia de lama. E vamos assim, nessa estrada de lama, de segunda a sábado. Como que o carro vai chegar no domingo? Imundo. Aí nós vamos lá, pegamos uma mangueirinha, limpamos o carro, tínhamos o carro limpinho. Tá. Segunda-feira a gente muda o caminho? Não. Vamos lá de novo pegar aquela mesma estrada, cheia de barro, cheia de terra, cheia de complicações, e o carro vai chegar no domingo imundo novamente. Essa é um pouco a nossa vida, um pouco a nossa situação, quando nós não mudamos a nossa caminhada.
Nós vamos lá para o centro espírita, tomamos lá, vimos lá a exposição do Evangelho, muito legal, aquilo nos deixa muito embevecidos, tomamos um passe, saímos limpinho. Aí saímos fora do centro espírita. Vamos mudar a nossa caminhada? Vamos mudar o jeito que nós estamos fazendo? Vamos lidar um pouquinho com aqueles sentimentos negativos? Aí a gente acaba não fazendo isso. Na semana que vem, estamos lá de novo, ouvindo a exposição, fazendo lá de novo, tomando passe, e isso não tem fim. Até o momento que vai acontecer o quê? Que nós vamos ter que mudar a nossa caminhada. No mundo material, como que nós mudamos o nosso trajeto? Como que nós escolhemos o melhor trajeto? Vamos conhecer o melhor trajeto por meio de aplicativos, seja o Waze, uma bússola, o Google Maps, tem isso. Agora, como que nós vamos encontrar esse melhor caminho do lado espiritual, dessa elevação espiritual? Quem que aponta esse melhor caminho para nós? É Jesus. Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele é o nosso GPS. Ele é o nosso GPS espiritual, assim como a doutrina espírita também nos dá aí nossos parâmetros para que nós possamos escolher um melhor caminho, um melhor trajeto, mudarmos as nossas rotas, identificarmos os problemas que nós estamos apresentando. Tudo isso está lá. Está em Jesus, está na doutrina espírita, está lá à nossa disposição. Só que não adianta só fazer a leitura. De novo, batendo esse não adianta fazer só a leitura. Evangelho é leitura, reflexão e ação. Se nós não tivermos essas três situações, esses três momentos de análise, não vai dar certo. Porque muitas vezes nós estamos lá lendo, até fazendo uma reflexão, mas na hora de colocar, podemos ter aí uma certa dificuldade. Então, é importante ter ação. Cada um no seu ritmo. Repito isso e refriso isso com muita... Cada um no seu ritmo. Ninguém precisa ser corredor de 100 metros e nem um maratonista. Cada um faz do jeito que achar melhor. Mas tem que começar a aplicar, tem que começar a fazer essa caminhada, essa mudança de caminho, essa mudança de jornada. A melhor história, até uma história para nós fazermos aqui a reflexão final da nossa conversa, desse nosso evangelho, está em Zaqueu. Zaqueu é a síntese de tudo isso que nós estamos conversando. Ele está lá em Lucas também, assim como a parábola do filho pródigo, só que está no capítulo 19, Zaqueu. É uma passagem curta, tem 10 versículos só, 10 versículos, e é uma passagem rica, e, assim, que para nós cabe como uma luva nessa questão de mudarmos a nossa caminhada. E a história é basicamente a seguinte: Zaqueu é um homem muito rico, o versículo lá, a história que Jesus conta para nós, o Evangelho conta para nós, de Lucas conta que Zaqueu era muito rico porque ele era o chefe dos coletores de impostos da cidade de Jericó, que era a segunda cidade de poder econômico na Judéia, só perdia para Jerusalém. Então ele era muito rico, o Zaqueu. Mas o Zaqueu tinha alguma coisa no Zaqueu que não estava mais ornando. Ele estava muito feliz com o mundo material dele, estava muito feliz com aquelas riquezas todas, mas ao mesmo tempo ele não estava feliz, tinha alguma coisa que não estava bacana, ele não estava muito assim, satisfeito com a vida que ele estava levando. Tanto que quando ele ouve dizer que Jesus está passando por Jericó, ele corre para fazer o contato com Jesus, ele quer ver Jesus, ele quer lá olhar para Jesus, ele quer fazer algum tipo de conexão com Jesus. Olha só que interessante. E aí o Evangelho diz para nós que Zaqueu é um homem baixo. Curioso isso, né? Provavelmente uma questão simbólica, de elevação espiritual. Ele não era um sujeito muito elevado espiritualmente. Pode ser que seja essa a interpretação dessa passagem. Seja como for, ele queria ver Jesus. Jesus já era praticamente uma pessoa muito conhecida, já estava no final do seu mandato mediúnico, e as pessoas estavam na rua, aos montes, para ver Jesus passar. Zaqueu não tem dúvida, pega lá e pega toda a roupinha dele, todo lá bem vestido, ele era rico, sobe numa árvore para conseguir fazer essa conexão com Jesus. Ou seja, ele faz um esforço para fazer essa conexão com Jesus. Jesus está passando. Olha para Zaqueu em cima da árvore. Ele não conhecia Zaqueu, ele não tinha sido apresentado para Zaqueu. Aí ele olha para Zaqueu com aquele poder mediúnico dele, com aquela elevação espiritual. Jesus olha para ele e vê que Zaqueu está prontinho, está querendo mudar o caminho, está precisando mudar a jornada dele. E aí ele chega para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, desce dessa árvore que eu vou jantar na sua casa hoje à noite. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu estivesse no lugar do Zaqueu, provavelmente eu teria tido um ataque cardíaco naquele momento, né? O fato é que Zaqueu saiu estabanado lá, que saiu correndo, desceu da árvore, foi para casa preparar lá o jantar
para Jesus. A partir desse momento, a história não conta o que aconteceu, como Jesus chegou, o que eles conversaram nesse jantar e tudo mais, mas conta uma coisa para nós que é muito interessante. Lá no final ele fala o seguinte: Zaqueu ficou de pé. Zaqueu ficou de pé. Ou seja, Zaqueu se eleva. Tá certo? Ele é homem baixo. Agora Zaqueu está de pé. Fica de pé. E disse ao Senhor: a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu está fazendo uma ação, ele está mudando o caminhar dele. Para ele deve ser difícil fazer uma questão como essa, fazer uma mudança como essa, se ele era muito apegado a esse mundo material, provavelmente. Mas ele entende, a partir daquele contato, daquele esforço que ele fez de voltar à casa do pai, o que está acontecendo com ele? Ele muda. Ele fala: não, metade dos meus bens eu vou dar. Tá? Vai cortar na carne, né? Vai ser duro para ele. A porta estreita, estreita, estreita mesmo. E ainda vai pagar 4 vezes mais se porventura ele tenha defraudado, porque parece que era um certo hábito entre os coletores de impostos na época, recolher um pouquinho a mais do que deveriam. Né? Então, por isso que ele fala: vou devolver 4 vezes mais se porventura tenha cometido ali, peguei a mais do que eu deveria. Aí Jesus fala para ele o seguinte: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. A salvação entrou porque Zaqueu era cristão, gostava de Jesus, ou porque ele fez uma ação? Porque ele fez uma ação. Ele muda a trajetória dele, ele muda o caminhar dele. E aí ele fala, Jesus ainda fala: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha, eu vou repetir isso para vocês. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Vale para nós? Nós estamos perdidos às vezes? Estamos. Quem é o nosso GPS espiritual? Quem é o nosso Waze espiritual? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. É ele que vai nos dar a direção. É ele que vai nos mostrar assim: vem para esse caminho, vem para esse lado. E o que basta para nós? É seguir pela porta estreita. Porque é a porta estreita que vai nos levar ao que é o melhor caminho, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. Mas é onde que nós vamos conseguir fazer o quê? Nos melhorar espiritualmente, nos melhorarmos como pessoas, como seres humanos. Então, que possamos refletir sobre isso, que possamos aqui mudar um pouco a nossa trajetória. Não no nosso ritmo, mas que nós possamos buscar essa saída e esse novo caminho. Muita paz a todos, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.